Nós gostaríamos agora de apresentar o nosso primeiro palestrante dessa tarde, professor Vinícius Dias Quimpel. Professor Vinícius tem licenciatura em Biologia e tem também graduação em Engenharia Biotecnológica e mestrado em Biociências pela Unesp. Ele foi professor, atuou no ensino das disciplinas de Ciências e de Biologia e atualmente é coordenador pedagógico do Colégio Adventista de Blumenau. Então, professor Quimpel, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso seminário. Que Deus o abençoe, a palavra está contigo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Uma boa tarde a todos. Que bom que vocês puderam estar aqui presentes. A você que está nos acompanhando também remotamente, seja muito bem-vindo a mais esse ciclo de palestras aqui do 30º Seminário Filosofia das Origens. E é um prazer muito grande estar aqui podendo compartilhar um pouquinho daquilo que temos aprendido com o passar do tempo, com alguns dos nossos estudos. Esse conteúdo que eu vou passar para vocês hoje é um dos meus favoritos. Vocês ouviram já que eu lecionei Biologia, é um dos assuntos que eu mais gosto, a ciência de maneira geral, mas a Biologia ainda é a minha grande paixão, porque eu consigo me maravilhar facilmente com a natureza. Tenho um prazer imenso de poder simplesmente admirar, quanto mais quando a gente tem condições de estudar um pouco mais a fundo e compreender melhor alguns dos conceitos, inclusive sobre a própria natureza de Deus. Deus se revela para nós, muitos dos seus atributos, Paulo menciona isso lá no livro de Romanos, através da natureza. E nós conseguimos perceber isso facilmente. Eu fico maravilhado, espantado, admirado, quando eu vejo todas as maravilhas da natureza. Eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Eu não sei se o nosso passador já conseguiu. Eu posso contar com a ajuda ali em cima, então? Pode mostrar já o próximo slide. Eu vou começar apresentando um conceito que eu sei que muitos já ouviram falar. Talvez precise de um ajuste no conceito ali, mas com certeza vocês já ouviram falar de camuflagem. Camuflagem é um artifício, uma estratégia, vamos dizer assim, de quando um organismo, um ser vivo, ele busca se misturar ao ambiente. Não à toa existem roupas camufladas, grupos que utilizam de roupas camufladas, e o propósito é o mesmo desses seres vivos, é passar desapercebido, passar escondido, seja para evitar ser capturado, evitar ser presa, ou como predador, evitar que a sua presa futura lhe perceba. Então, seja como uma estratégia de defesa ou uma estratégia de ataque, a camuflagem ela é muito útil. Pode mostrar o próximo slide. Vamos ver alguns exemplos. Nesse próximo slide que a gente vai ver, temos a raposa do Ártico. Eu gosto de começar com esse animalzinho. Não é muito conhecido, a mídia não mostra muito, mas vocês vão entender por que eu gosto dele. Ele tem um artifício muito especial. Ao observar a raposa do Ártico nessas condições, como você observa nessa foto, você já verifica que ela talvez não seja a campeã em camuflagem, mas, na verdade, engana, porque essa pelagem cinzenta, amarronzada, à distância, naqueles rochedos e regiões bem frias, você não consegue visualizar tão fácil. Mas não é esse o truque dessa raposa. Já que é o Ártico, quando neva e tudo cobre de branco, então você diz, então é aí que ela não vai se camuflar, né? Mas ela consegue derrubar toda a sua pelagem e cresce outra no lugar. Pode mostrar o próximo slide. E aí fica mais difícil de observar. Agora você percebe como a camuflagem ela é bastante eficiente para esse animalzinho. Pode mostrar mais um? Esse é bem conhecido. Existem alguns na América do Sul. Esse que está aí na foto não existe na América do Sul. Os que tem aqui são menorzinhos. Mas na foto, à esquerda da tela, você consegue enxergar o animal? Ele está ali. Ele se camufla muito, se mistura muito como se fosse um graveto. Por isso o nome bicho-pau. Pode mostrar mais uma imagem. Tem o bicho-pau e tem o bicho-folha também. Também se parece com uma folha. Não apenas esse inseto, há borboletas, mariposas, que também se assemelham bastante a folhas. Há várias folhas secas, folhas mais verdinhas, e eles conseguem passar despercebidos caso alguém tente predá-los. Pode mostrar mais um? Mais um slide. Aqui consegue identificar que bicho que é esse? É uma aranha. Essa aranha ela tem uma capacidade incrível de
achatar o seu corpo, vamos dizer assim, e ela se espalha sobre o pedaço de madeira. E pela coloração e por se achatar, fica quase impossível de você percebê-la. Mostra mais um slide, por favor. O linguado, isso também, a camuflagem também é muito útil em ambientes marinhos. Ele consegue mais ou menos se enterrar, vamos dizer assim, ele joga um pouquinho da sujeirinha por cima dele, mas ele é um peixe que ele consegue permanecer na lateral, diferente da maioria dos peixes, né? E ele consegue se esconder perfeitamente ali no fundo desse meio aquático. E nessa imagem, conseguiram identificar qual é o animal que está ali? Tem uma girafa ali. Alguns precisam olhar umas 2 ou 3 vezes para encontrar a girafa. E se você já viu a girafa alguma vez, em alguma situação, em algum vídeo ou ao vivo, em algum zoológico, quem sabe você teve a oportunidade de visitar um safari e ver ao vivo, mas às vezes você pode imaginar como um animal tão grande, algumas podem chegar a quase 6 metros de altura, 5 metros de altura, como ele vai se esconder? Não é uma presa fácil? Não exatamente. O nosso olho consegue enxergar com relativa facilidade o animal nessa foto, especialmente para quem já viu a primeira vez, né, do ladinho direito ali. Mas outros animais predadores vão ter mais dificuldade. E essa é a vantagem. Nós não vamos predar a girafa, pelo menos esperamos que não. Mas os animais que realmente dependem de se alimentar da girafa vão ter bastante dificuldade de encontrá-la num ambiente como esse. Pode mostrar mais uma, por favor? Então, a gente vai introduzir um novo termo que talvez não seja tão conhecido, muito similar com a camuflagem, que é o mimetismo. O objetivo é o mesmo, praticamente o mesmo objetivo, os mecanismos são praticamente iguais, mas agora, ao invés de o animal tentar se misturar ao ambiente, ele vai tentar se parecer com outro animal. Ou porque esse outro animal ele tem um gosto ruim para o predador, ou porque esse outro animal é venenoso e ele mesmo não é. De alguma forma, ele vai tentar usar algum artifício para se assemelhar a outro animal. Pode mostrar um primeiro exemplo. Talvez o mais clássico, coral falso e a coral verdadeira. Eu já me deparei em algumas das minhas aventuras ali como desbravador com uma coral falsa. E eu não sou especialista em serpentes, eu só sei que é falsa porque eu mostrei a foto para um conhecido que é especialista e ele disse que é falsa, porque não é tão simples. Aquela história de lista branca, preta, alternada, não vai por essa, não. É mais difícil do que parece. Mas um especialista me confirmou que era falsa. Eu não consigo perceber qual delas é a verdadeira e qual é a falsa. A verdadeira tem uma toxina neurotóxica perigosíssima. Age no seu corpo em pouco tempo. A falsa não. Vai causar um pouquinho de dor, se você for um pouco alérgico, pode dar ali uma vermelhidão, um inchaço local, não causaria tantos problemas. E como mimetismo, a falsa parece a verdadeira. Na dúvida, é a instrução que eu sempre passo sobre esse assunto. Não fica tentando saber se a cabeça é assim, se a cauda é assado, se embaixo. Não tenta saber nada sobre a cobra. Só sai de perto. Vai que ela é verdadeira. Esse mimetismo para a coral funciona bastante. Aquela que eu encontrei num acampamento, ela tinha sido atropelada. Então, nesse caso, não serviria. Mas, em outros casos, o mimetismo funciona muito bem. Pode mostrar mais um, por favor? Que animal é esse? E esse agora, qual que é? É uma formiga? Qual inseto é esse? Eu já estou induzido aqui, né? Não é um inseto. Parece muito com uma formiga, não parece? Mas a formiga é um inseto. Tem 6 perninhas. Esse dali tem 8. É um aracnídeo. É uma aranha. Essa aranha ela se parece muito com uma formiga. Esse é um exemplo de um animal que mimetiza outro com o objetivo de atacar. Ele se mistura facilmente, as outras formigas não percebem a diferença. E deixam chegar na sua localidade uma aranha que vai acabar predando algumas delas. Pode mostrar mais um, por favor? Essa é uma lagartinha. Mas quando você observa esse formato do corpo, você percebe uma semelhança com a cabeça de uma cobra. Ok, é muito diferente. Não é uma cobra. Claro, eu estou vendo claramente que não é uma cobra. Mas não sou eu que vou predar a lagartinha. Aquele pássaro, talvez, que vá predá-la, vai se confundir. E esse indivíduo tem mais um outro artifício, uma outra estratégia de mimetismo que me chama muita atenção. Ela produz substâncias como se fossem um cheiro semelhante ao cheiro de folhas. Uma folha que, por exemplo, não serviria para uma formiga que quisesse atacá-la. Por 2 mecanismos diferentes, essa lagartinha se defende.
pela aparência e pelo cheiro que ela emite. Agora já começa a ficar um pouquinho mais complicado se a gente tentar explicar a origem desses mecanismos, o funcionamento desses mecanismos. Porque o que quer que tenha acontecido, vamos assumir a questão da dúvida por enquanto, o que quer que tenha acontecido para desenvolver esses artifícios tomou duas vias bastante distintas, a aparência física e o sensorial pelo cheiro, pelo olfato. Pode mostrar mais uma? No próximo slide, a gente vai ver, esse é um dos meus favoritos, uma borboletinha, bem bonitinha. As borboletas, muitas vezes elas têm cores vibrantes, chamam a atenção, dos predadores inclusive. Essa tem a coloração como se tivesse um olhinho de uma coruja. Me chama muito a atenção esse exemplo, porque a semelhança não é somente o olho, mas ao redor do olho. Todo o entorno, como se fossem as penas ao redor do olho. O formato um pouco inclinado, como se a coruja estivesse franzindo o olho, inclusive. A semelhança é incrível, é gigantesca. Novamente, para nós, seria fácil saber que isso é uma borboleta, mas um pássaro que tentasse predá-lo. E o que é mais incrível ainda, para formar o rosto completo da coruja, é necessário 2 indivíduos, um de costas para o outro, como a gente pode observar nessa foto. É incrível perceber isso, porque quando nós temos a explicação tradicional da hipótese naturalista, eles vão explicar que o processo ele é longo, é demorado, não houve interferência de uma força sobrenatural ou de uma mente inteligente, não houve nenhuma intencionalidade, ninguém quis desenhar a borboleta desse jeito. Ela simplesmente foi indo até que ficou dessa forma e teve o sucesso evolutivo e as gerações continuaram. Mas como explicar que esse tipo de sucesso depende do desenho exato de um outro animal, uma imitação muito perfeita desse outro animal, e para completar o desenho precisar ainda de 2 indivíduos, 2 borboletas. Começa a ficar um pouquinho mais difícil de explicar dessa forma. O questionamento sobre a origem permanece. Vamos ver mais uma. Agora, então, vamos introduzir o biomimetismo, ou biomimética. Bom, mimetismo a gente já entendeu que ele está querendo copiar alguém. Biomimética, mas o mimetismo copia o ser vivo. A biomimética, vou introduzir mais um prefixo de bio. Na verdade, aqui o contexto é um pouquinho diferente. Agora, não é de copiar simplesmente um outro ser vivo, mas aprender com ele. Essa é a ideia. E somos nós que praticamos a biomimética. Nós vamos tentar conhecer, compreender, entender como é o funcionamento de alguma estrutura biológica, talvez alguma biomolécula, uma proteína, talvez o processo de produção dessa proteína, e tentar extrair dali algum conhecimento que possa resolver alguma situação, algum problema nosso, ou mesmo um problema ambiental. Então, nós vamos aprender com aquilo que a natureza já possui por si só. E vamos aplicar isso de alguma forma. Pode mostrar mais um slide. O dicionário Webster, ele vai trazer a seguinte definição. É o estudo da formação, estrutura ou função de substâncias e materiais produzidos biologicamente, como enzimas, como a seda, e mecanismos e processos biológicos, como a síntese dessas proteínas, ou o processo de fotossíntese e outros mecanismos biológicos, especialmente com o propósito de sintetizar produtos semelhantes por mecanismos artificiais que imitam os naturais. Então, artificialmente, eu quero produzir algo semelhante àquilo que a gente se encontra na natureza. Vamos ver alguns exemplos. A biomimética ela vai atuar de maneira interdisciplinar. Então, se você tem desejo de trabalhar com mimetismo, você pode partir para várias áreas, porque ela agrega vários conhecimentos. Conhecimentos de biologia, de química, de física, pesquisa e desenvolvimento, ciências de materiais, engenharias diversas. A minha primeira formação é uma engenharia. Design, marketing, inclusive o desenvolvimento de produtos, a venda desses produtos é bastante lucrativo. 15 anos atrás já se falavam em cifras de $1,5 bilhão na venda de produtos, de alguns dos produtos mais famosos, produzidos a partir do biomimetismo. Pode mostrar o primeiro exemplo. Esse é o Arctium, ele é o famoso carrapicho. E cada vez que eu vejo a história de um outro engenheiro chamado George de Mestral, é um engenheiro suíço, eu fico pensando quantas vezes eu já acampei e os carrapichos grudaram a perna inteira. Às vezes a gente errava o caminho e a perna inteira. Tirar do cadarço ainda era mais difícil.
e vinha aquele negócio pinicando a perna inteira. Imagina de vez em quando alguém sempre sai rolando por esses lugares, essas moitinhas ali, enche de carrapicho. O que a gente faz? Retira e joga fora. O Sr. Jorge, ele saiu para caminhar com o seu cachorro nos Alpes, para fazer bastante inveja para a gente aqui, e o cachorro voltou com 2 carrapichos grudados no pelo. O que ele fez? Pegou e jogou fora? Não. Ele pensou assim, por quê? Eu adoro essa pergunta. É uma das perguntas que move os cientistas. Por quê? Como? E depois ele ainda perguntou mais uma que é muito legal. E se? Ele foi estudar como funciona. Pode mostrar o próximo slide. Ele descobriu que esse carrapicho, ele tem, olha a imagem da direita da tela, ele tem filapinhos. Olha o termo técnico que eu estou usando, não existe esse termo técnico, filapinhos. Mas ele tem esses fiozinhos com um ganchinho na ponta. Vamos deixar dessa maneira, o mais técnico que a gente vai fazer agora. E ele que se enrosca fácil no pelo de um cachorro, no pelo da calça, no cadarço. É o artifício que ele tem, vamos dizer assim, para dispersar essa semente. E, baseado nisso, ele aprendeu com esse conhecimento e desenvolveu o que, então, na década de 40, de 50, era inédito. Um tecido que pudesse grudar e desgrudar, grudar e desgrudar. E ele patenteou sua empresa Velcro S.A. E essa é a história do velcro. Talvez seja o exemplo zero, o primeiro marco sobre o biomimetismo. E aprendeu com a natureza. Pode mostrar mais um exemplo? Vamos lá para o Japão agora, porque na década de 60, nas Olimpíadas do Japão, eles inauguraram o trem-bala. E o trem-bala, ele tinha uma vantagem muito grande relacionada a outros trens, a velocidade. O trem, ele podia ultrapassar velocidades de 400 km por hora nesses trilhos normais, e naqueles trilhos do tipo maglev, que tem uma ação do magnetismo para deixar ele como se estivesse levitando por cima do trilho, foram registrados em testes velocidades de até 580 km por hora. Olha que vantagem para cobrir as distâncias necessárias. Mas havia um problema, o trem ainda não era desse formato. Aqui eu já dei o spoiler, a solução. Mas era um trem como nós vemos em muitos outros lugares, com a frente praticamente reta, vamos dizer assim, dessa forma. Isso trazia um problema, especialmente ao passar por túneis. Vamos tentar entender como se fosse o êmbolo de uma seringa, e você vai pressionando. É claro que o trem ele não veda completamente o espaço do túnel. Passa ar ao redor, mas perto da velocidade com que ele empurra o ar à sua frente, nós nem percebemos isso, né? Mas quando você se desloca, está empurrando o ar à sua frente. E dentro do túnel, que é um espaço fechado, pouco ar passa ao redor do trilho, ele empurra a maior quantidade. E como ele vai muito rápido, ele comprime esse ar e o ar sai pelo outro lado com uma velocidade muito grande. Velocidade muito grande do ar, nós percebemos como barulho, como vibração. É a mesma coisa que ouvirmos o som de um trovão. Com o aquecimento provocado pela descarga elétrica, o ar se expande rapidamente e nós percebemos, o nosso ouvido tem a percepção desse fenômeno através de um som muito forte. É assim que funciona. A mesma coisa acontecia com aquele trem. O ar saía pelo túnel numa velocidade muito forte e a perturbação, tanto sonora como por vibração, podia perturbar pessoas, toda a vida selvagem, por até 400 metros de distância. Não é vantagem você ter um tipo de transporte que causa esse tipo de perturbação. Então, os trens, podendo andar muito rápido, se limitavam em torno de 200 km por hora. Então, entra a figura do Eiji Nakatsu, também um engenheiro, que desenvolveu esse trem chamado Shinkansen 500. E ele tinha um outro hábito, ele era observador de pássaros. E ele observava o martim pescador na sua ação, buscando a sua presa. Ele mergulhava numa velocidade incrível e saía pelo outro lado já com o peixe em mãos, ou em garras, ou em bico, enfim, saía com o seu troféu. E ele percebeu que saindo do ar, que é um meio fluido, mas é um meio relativamente pouco denso, quando entrava na água, um meio até cerca de 800 vezes mais denso do que o ar, e quase não espirrava água. Ele falou, gente, como é que ele consegue vencer essa barreira? Então, observando o bico desse pássaro, ele desenvolveu o bico do trem. Ele consegue vencer a barreira do ar mais facilmente. Não chega a empurrar tanto ar, como eu mencionei agora há pouco com o túnel. Ele conseguiu desenvolver um trem que, simplesmente por essa alteração de aerodinâmica, já desenvolvesse 10% mais de velocidade, 15% menos de consumo de energia, e ele reduziu a perturbação em
cerca de 30%. Ele conseguia atingir a velocidade de 380 km por hora, sem ultrapassar o limite estabelecido por lei do som de 70 decibéis, que é um pouquinho mais do que nós estamos aqui nesse ambiente nesse momento. Então ele conseguiu um trem mais silencioso, muito mais eficiente e mais econômico, observando tecnologia que já existe na natureza. Olha só que aprendizado incrível. Vamos ver mais um exemplo. Alguém um dia falou que se conseguissem uma bateria com silício, esse seria o santo graal do ramo. Por quê? O silício ele consegue suportar uma carga elétrica muito maior do que nós temos nas baterias normais de lítio e carbono. O carbono consegue armazenar uma certa quantidade de carga, mas o silício consegue armazenar até 4 vezes mais, até, em alguns casos até 10 vezes mais, conforme o mecanismo que está sendo utilizado e a finalidade. Mas o silício tem um problema. Ele é um material que ele expande bastante, aquece e ele se rompe. Se você interromper o circuito, a bateria não serve de nada, ela não vai transmitir essa eletricidade. Qual foi a solução? Hoje em dia já existe. Esse ano, uma empresa chinesa lançou uma bateria de celular baseada nessa tecnologia, com baterias envolvendo silício, que tem uma carga maior. E, inclusive, a eficiência é tão grande que depois de 1000 ciclos de carga e recarga, ainda tinha cerca de 97% da sua capacidade. Isso é um avanço sensacional no ramo. Por isso mencionaram sobre ser o santo graal. Já está sendo estudado para ter aplicações na indústria espacial, até mesmo em veículos. A Porsche, se não me engano, já saiu na frente tentando desenvolver baterias nesse sentido para os seus veículos elétricos. E, ao baratear um pouquinho a tecnologia, logo vai estar acessível para todos nós. Mas como eles resolveram a solução? Olhando para a romã. E se inspiraram nas sementinhas, a sementinha com a sua polpa em volta, e pensaram em algo parecido. Pode mostrar o próximo slide. Eles desenvolveram uma cápsula de carbono ao redor das pequenas partículas de silício. Pode mostrar o próximo slide, por favor. Essas partículas de silício, elas vão aquecer um pouquinho, elas vão expandir, mas ainda vão permanecer dentro dessas cápsulas de carbono. Então, elas não vai interromper o circuito. Tem o espaço suficiente para armazenamento de carga e o espaço suficiente para ela poder expandir e voltar ao seu tamanho. Olha que sensacional a solução. Isso é extremamente pequeno. Se você observar a escala, a imagem central, 2 micrômetros, 1 milímetro dividido por 1000 é 1 micrômetro. Então, você tem uma parte em 500 de milímetros nessa imagem do meio. Bem pequenininha. E essa foi a solução baseada na romã. Vamos ver mais um exemplo. O cupim também tem muito a ensinar a gente em questões de engenharia, em questões de arrefecimento, resfriamento do seu grande condomínio. Normalmente, o cupinzeiro está numa região quente. Eu já visitei alguns deles, não exatamente o cupinzeiro, né? Eu passei na estrada, mas no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tem muitos cupins. A gente brinca aqui, ó, uma plantação de cupins aqui. Vários cupinzeiros. Esse grandão assim não é aqui no Brasil, isso é em outra localidade. Mas é interessante notar que mesmo estando debaixo do sol, continuamente, lá dentro é fresco. E eles brincam com a convecção do ar. O ar quente sobe, o ar frio desce. A construção desse grande edifício de cupins, ela é feita de tal forma que o ar pode penetrar pela base, mais fresco. Conforme ele esquenta, ele sai pelo centro e consegue dispersar em algumas chaminés. Quando o pessoal entendeu como funciona o cupinzeiro, falou, vamos aplicar isso num prédio. Pode mostrar o próximo slide. Não é o único no mundo, mas esse talvez tenha se tornado bastante famoso por alguns dos seus números. O Eastgate Center é um edifício em Harare, lá na capital do Zimbábue, e ele aplica bastante a técnica do cupinzeiro. Pode mostrar mais um. Ele foi construído de forma a economizar imensamente o seu gasto com o arrefecimento, com o resfriamento interno. E embaixo ele possui alguns poderosos ventiladores, é verdade. E ele começa a circular o ar. Conforme o ar esquenta, ele vai sendo direcionado para a parte central. Soma-se a isso as janelas bem amplas, do lado de fora das janelas também há vegetação, para ajudar a resfriar o ar. Então o ar entra
passa por todos os cômodos e sai pela parte central, naquelas várias chaminés, e nesse processo ele se mantém em uma temperatura mais agradável. Pode mostrar mais um slide, vai mostrar por dentro de um cômodo. Veja onde há vegetação, os raios de sol, o ar entra por baixo, um pouco mais fresco. Conforme ele aquece, ele vai subindo e escapa pela chaminé. É uma solução genial, brilhante, feita por inspiração do cupinzeiro. O gasto de energia, ele reduziu cerca de 65%. Eles gastam menos da metade do que se gastaria num prédio desse porte com os gastos de ar-condicionado. Olha que solução incrível. Pode mostrar mais um exemplo. Agora, não exatamente beneficiando diretamente o ser humano, mas ambiental, as aves se chocam com paredes de vidro, com janelas. E quando eu vi o número, eu fiquei abismado, mas a contagem por dia, só na Europa, ultrapassa 200 mil aves. Atingidas, mortas ou mutiladas porque se chocam com o vidro. Elas não enxergam? Dependendo do ângulo em que você observa, você não enxerga. Talvez alguns aqui não vou perguntar. Não vou contar as minhas experiências, mas talvez alguém já tenha se deparado com uma porta bem próxima de você, a ponto de chamar a atenção das pessoas ao seu redor. Isso acontece com muita frequência com as aves. Como poderíamos ajudar? Vamos buscar inspiração nas teias de aranha. Você não enxerga a teia de aranha. Ah, eu enxergo sim, eu já vi lá o fiozinho. Você não enxerga a teia, o que você enxerga é o reflexo da luz da teia, porque ela é muito pequenininha, muito fininha. A ave também. Alguns insetos também. Mas a aranha, ela desenvolveu uma estratégia, vamos usar essa linguagem, para alertar as aves e atrair os insetos, porque ela tem substâncias que ela secreta na teia que refletem com mais facilidade alguns espectros de luz ultravioleta, que nós não enxergamos também, mas os insetos e as aves sim. Os insetos se sentem atraídos e vão parar na armadilha. As aves são alertadas e desviam. Então as aves não se chocam com as teias de aranha com tanta frequência quanto com os prédios. Vamos tentar trazer o mesmo princípio. Repare que a ideia nunca é copiar exatamente o mesmo tipo de molécula, o mesmo tipo de estratégia, exatamente a mesma estrutura, mas copiar o princípio. Isso é o biomimetismo. Mostra a próxima imagem, por favor. Uma delas é como a gente vê, da esquerda é como a gente vê, a da direita é como a ave vê. O vidro foi fabricado com alguns componentes na sua composição que também pudessem refletir mais facilmente alguns espectros de luz ultravioleta. Nós não enxergamos, mas as aves enxergam. Em alguns testes, perceberam uma redução desse choque de aves e até 70%. Aprendendo com a natureza. Vamos ver mais um exemplo. Esse eu acho sensacional. É o besourinho lá da Namíbia. Um deserto, uma região bastante desértica, bastante seca, não se encontra água tão facilmente, o ar é bastante seco, não há muitas fontes de água, mas ele bebe a água do ar. Olha só que incrível. Ele consegue extrair a água da pouca umidade que há no ar. Nas suas costas, você observa várias saliências e ele possui extremidades, olha o tipo de linguagem que eu vou falar agora, algumas extremidades hidrofílicas e alguns canais hidrofóbicos. É muito nome difícil. Imagina você ter gêmeos, hidrofílico e hidrofóbico. De duas uma, nunca vai esquecer, nunca vai lembrar. Hidrofílico é aquela parte que gosta da água. Hidrofóbico é a parte que não gosta da água. Então, há algumas extremidades que vão agregar moléculas de água que estão presentes na composição do ar atmosférico. E esses canais que não gostam da água vão conduzir, e ele ainda fica nessa posição inclinada para baixo, para ajudar com a gravidade a conduzir essa água até a boca de onde ele bebe. Olha que sensacional. Tecnologia fantástica, né? Alguns engenheiros do MIT, outros pesquisadores, não só engenheiros, eles desenvolveram um tipo de tecido, em alguns testes, 1 metro quadrado de tecido lá no deserto, ao final do dia conseguiu coletar por porções hidrofílicas e hidrofóbicas, cerca de 1 litro de água. Não vai matar a sede do mundo, mas vai aliviar algumas boas situações. Mais uma vez, um grande exemplo de aprender com a natureza. Eu gosto muito dessa borboleta, as borboletas do gênero morfo. Essa borboleta azul, eu acho ela linda. E se você já observou, talvez tenha percebido que a cor dela muda. Alguém já observou isso? Conforme ela vai batendo as asas, a cor muda.
Parece que às vezes é um azul mais claro, mais vivo ou mais escuro. Essa mesmo da imagem, a foto, você observa que as duas asas estão num ângulo diferente. E uma está mais clara, a outra está mais escura. E se eu disser para vocês que a asa dessa borboleta não é azul? A asa dela não é azul. Ela não produz nenhum pigmento azul. Por que nós enxergamos azul? É o que a gente chama de coloração estrutural. Não é um pigmento, é uma estrutura. As escamas delas são bem pequenininhas, escala nano. Bem pequenininhas mesmo. Lembra daquele, da romã ali, da cápsula de silício que eu mostrei? Que é uma parte em 500 de 1 milímetro? É menor. São escaminhas bem pequenininhas, que vão refletir a luz. Nós enxergamos, um pouquinho da aula de física aqui, nós enxergamos as coisas porque a luz reflete e chega aos nossos olhos. Eu estou enxergando, por exemplo, a tampinha dessa garrafa azul, porque a luz está atingindo a tampa, uma parte da luz, do espectro de luz é absorvida, outra parte é refletida e alcança o meu olho. O meu olho interpreta isso como sendo azul. Algumas estruturas, conforme você muda o ângulo, ela vai refletir um espectro diferente diretamente ao teu olho. E é isso que acontece com as escamas dessa borboleta. Conforme o ângulo, ela vai refletir um espectro mais escuro ou um espectro mais claro, e por aí vai. Ela aproveita a luz do ambiente e devolve para você na cor, uma cor fantástica como essa. E se nós usarmos o mesmo tipo de tecnologia numa tela? Que não precise, por exemplo, de uma grande luz, aquele backlight, aquela luz forte atrás, para projetar uma grande tela. Quem lembra daquelas televisões de tubo, por exemplo? Ou mesmo telas de cristal líquido, grossas como isso. Eu posso ter uma tela de cristal líquida mais estreita porque eu não tenho uma luz atrás. Eu posso produzir a luz com uma intensidade bem menor e a própria luz ambiente vai refletir na tela e aumentar o brilho, usando a mesma estratégia de posicionamento de placas, de coloração estrutural. Essa tecnologia já existe, esse display Mirasol que tem ali. Essa tecnologia já está sendo implantada em telas de LCD, em celulares, em televisores. Produz uma tela mais fina, mais leve, mais segura, gasta menos energia, porque não tem aquela lâmpada mais potente atrás, e está à disposição com grande eficiência, mais uma vez aprendendo com a natureza. Sensacional, não é? Pode mostrar mais um, por favor. Eu vou mostrar mais alguns um pouquinho mais rapidamente agora. Essa outra borboleta ela está servindo de inspiração para testar telas também, mas dessa vez antirreflexo. A superfície dessa borboleta ela é levemente irregular, a nível microscópico, você não enxerga, você pensa que é liso, mas não é. E também é hidrofóbica, agora você já aprendeu, ela repele a água. Então ela não reflete muita coisa. O vidro mesmo dessas janelas, você consegue vê-lo refletido, ou refletindo. Eu consigo observar o meu reflexo nessa tela do celular, mesmo sem ligar a câmera. Porque o vidro pode refletir 80%, às vezes até toda a luz. Mas essa borboleta ela não está refletindo nada. Tanto que ela fala ali asas de vidro, né? É até melhor que asas de vidro. A reflexão dela chega a 2% a 5%, por conta dessa superfície. Isso também está sendo estudado. Vamos ver mais um. As baleias jubarte. A baleia jubarte ela tem uma característica bem interessante. É um animal grande, vive na água, você já nadou, você sabe que a mobilidade é um pouco reduzida por conta da densidade da água, mas para um animal desse tamanho, a baleia jubarte consegue façanhas incríveis. Ela faz curvas bem fechadas, ela consegue se estabilizar, fica praticamente parada, e alguns dos segredos estão nas nadadeiras. Pode mostrar o próximo slide? A nadadeira está ali mais à direita, você percebe algumas ondulações. O termo técnico para isso são tubérculos, que não são aqueles tubérculos dos vegetais. É diferente, esse você não come. Ele permite que a água passe por eles e produz as turbulências, aqueles redemoinhozinhos na água, de maneira diferente. Aumenta a estabilidade, no caso da baleia. Aplicado a uma pá eólica, de geração de energia eólica, ele facilita e agiliza o seu movimento. E quanto mais rápido ele gira, mais energia ele vai produzir. Alguns estudos já têm detectado 42% de aumento de eficiência, apenas utilizando esse detalhe de design. Mais um, por favor. Esse já é o nosso último exemplo. Depois eu vou fazer a aplicação, mas eu não podia deixar de falar da lagartixa. Eu acho esse animal lindo. Eu sei que o meu gosto pode ser um pouco duvidoso para alguns, mas eu acho ele lindo.
E, por favor, se você encontrar um desses na sua casa, não mate, porque ele te presta muitos serviços. Ele se alimenta de outros insetos, ele não é um, que poderiam te causar algum tipo de prejuízo. Mas você já percebeu a agilidade desse animal? Como ele gruda e desgruda da parede? Pode ser do vidro, superfície lisa, seca, molhada, de ponta cabeça. Ele gruda e ele anda, ele corre rapidamente. É fração de segundo para grudar e desgrudar. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Como ele faz para grudar e desgrudar? Ele não tem uma ventosa. Ele não tem uma fita durex que você gruda, desgruda, lá pela terceira vez ele já não serve mais. Ele dura inúmeras vezes, incontáveis vezes. Pode mostrar mais um slide. O segredo está nas interações moleculares das suas patinhas. As patinhas têm milhões de pequenos cílios. Esses cílios, você vê ali algumas ampliações, eles vão conferir conforme a posição em que a lagartixa, no caso, posiciona, ele gruda, confere aderência. Se ele solta a mão, vamos dizer assim, ele muda de posição, ele consegue soltar, brincando com as interações entre as moléculas. E esse mecanismo ele vai causar aderência em todo tipo de superfície, inclinada, de ponta cabeça, uma alta capacidade de sustentação, a agilidade, a rapidez. Esse mecanismo não gasta, não acaba, e se sujar, ele consegue ser autolimpante. A sujeira que passa por esses cílios ali, que poderia se acumular, se ela for muito grande, ela já se repele. Se ela for pequena e entrar pelos filamentos, após entrar pelos filamentos, chega na base, ela escapa por ali também. Ela não acumula sujeira. Ele tem autolimpeza. Pode mostrar mais um slide? Eu tenho mais 2 slides ali que ele vai mostrar o título de alguns artigos de pessoas que já desenvolveram fitas com isso. Se você procurar na internet lá, fita adesiva Gecko, que é o nome dessa lagartixinha, você vai perceber que já existe. Alguns testes têm mostrado que 1 centímetro quadrado de fita sustenta mais de 10 quilos. A resistência é intensa e você pode soltar, grudar, soltar, grudar, soltar, grudar várias vezes sem perder a qualidade. Não suja tão fácil, não acumula gordura. Olha só que maravilha. Você consegue comprar da China, se você quiser, pelos aplicativos ali. Esse é um produto que já existe e está à disposição. Pode passar mais um. Mais um. Essa imagem são 3 micrografias. 3 porque tem uma dentro da outra aqui no cantinho. Ó. Não são da lagartixa, são já da fita produzida mesmo. Que eles fizeram alguns testes. Essas esferas são pequenas esferazinhas que eles usaram para simular a questão da sujeira, para perceber se o produto feito artificialmente também é autolimpante. Foram utilizadas algumas esferas maiores, aqui à esquerda. Essas esferas elas não se aderiram. Elas passaram e caíram. E algumas esferas menores, você observa à direita, primeiro na foto maior, acima da superfície aderente. E ela escorrega e cai abaixo, como você observa na superfície menor. E dali ela escorrega e sai do material. Sensacional. Isso aqui tudo uma escala que você não enxerga. 100 nanômetros está dizendo ali, né? 100 micrômetros. É 1 milímetro dividido por 10. Essa é a escala daquela imagem. A outra aqui ainda um pouco mais ampliada. Sensacional. Como nós temos seres humanos inteligentes que conseguem perceber na natureza esses detalhes e desenvolver estratégias para solucionar outras dificuldades que nós temos. Para benefício do ser humano, para benefício do ambiente. Pode mostrar o próximo, por favor. Nesse ponto, nós vamos trazer alguns questionamentos. Pela narrativa da hipótese naturalista, todos esses mecanismos que nós encontramos, eles surgiram por muito tempo, sendo desenvolvidos aos poucos, gradativamente, até, como todas as formas de vida, até nós chegarmos, por exemplo, ao ser humano ápice, atual, pelo menos, da evolução das espécies. E a gente observa que esse ápice da evolução, ele retorna às outras formas para buscar inspiração para suas tecnologias. E vocês perceberam os números que eu falei? O Eastgate Center economiza 65% de energia. O Shinkansen, o trem, ele acelera até 10% mais, ele economiza 15% de energia. Ele diminui a resistência do ar em 30%.
As pás eólicas, com o desenho lá dos tubérculos das baleias, podem produzir energia com até 42% mais de eficiência. Mas vocês não me ouviram falar nenhuma vez em 100%. Todos os artifícios, os recursos que o ser humano conseguiu desenvolver, observando, aprendendo com a natureza, com formas supostamente inferiores evolutivamente, não chegou à eficiência completa. Eles não são perfeitos. Mas nós exaltamos a inteligência deles, a genialidade, o trabalho em equipe, a capacidade de desenvolver soluções geniais para problemas do cotidiano. Mas nós dizemos que o original, ele surgiu ao acaso, ou por processos longos, duradouros, sem interferência de uma mente inteligente. Parece que algo não bate nessa matemática. Alguma coisa não se encaixa. Como nós dizemos que hoje temos uma inteligência, produzimos artefatos ou estratégias baseadas na natureza, e a própria natureza não teve o mesmo tipo de processo. Percebam? A gente pode perguntar os diversos tipos. Pode mostrar o próximo slide. Ali a referência da pintura, porque às vezes a pintura ela pode ser perfeita, mas ela ainda não se equipara à realidade, né? Essa foi a comparação. Veja quantos tipos de estratégias nós observamos. Dispositivos em escala molecular, superhidrofobicidade, essa capacidade de repelir a água, elevação aerodinâmica, redução do arrasto do fluxo do fluido, por exemplo, lá no trem, materiais com alta resistência mecânica, autocura, autolimpeza, adesão reversível, no caso ali da fita baseada na lagartixa, cor estrutural, isolamento térmico, conversão e conservação de energia, antirreflexo, enfim, inúmeras estratégias. Como elas chegaram a ser o que elas são agora? E quando a gente observa a natureza, elas são bastante comuns. Eu mostrei alguns exemplos, porque se eu me empolgar aqui, eu já estou quase passando do horário, eu vou falar muito mais tempo. Tenho mais alguns anotados com as minhas anotações, tem outros surgindo a cada dia. Nós podemos já contar em milhares de estratégias ou produtos feitos a partir do biomimetismo. Isso é comum na natureza. Como isso foi acontecer? Como isso surgiu e chegou até a natureza da maneira como é? Para considerarmos a hipótese naturalista de que essas atividades, essas estruturas ou esses processos foram se acumulando com o passar do tempo, nós vamos ter várias outras complicações. Eu não vou me ater muito aqui à bioquímica, por exemplo, nas moléculas de DNA, como ocorre a duplicação do DNA, a genética, como essa característica é passada de uma geração para outra, mas são vários artifícios bastante complexos. Cada um deles nós poderíamos ter finais de semana inteiros para poder trazer palestras e contar algumas novidades. Nós estávamos vendo um estudo recente sobre como essa característica teria passado evolutivamente de uma geração para outra, e a característica vai surgindo e vai passando após geração, conforme a hipótese evolucionista. Ela teria que, não basta um organismo adulto desenvolver uma nova estrutura, porque o seu descendente ele passa através das células dos gametas. Então ali tem que estar essa característica, mas a alteração genética ou o marcador genético, ou como for chamado, ele tem que constar ali, ele tem que acontecer nas células germinativas que vão produzir os gametas, na etapa em que o indivíduo ainda está no período gestacional, lá como embrião, desenvolvendo as suas gônadas, desenvolvendo as células germinativas. Ali é que tem que acontecer essa modificação, para quando esse organismo terminar o seu desenvolvimento, nascer, viver e se reproduzir, os seus gametas carreguem essa transformação para a próxima geração. Só mencionar esse tipo de processo já é complicado. Imagine compreender os processos, os mecanismos biológicos, bioquímicos envolvidos. A complexidade é muito grande. Na tentativa de explicar, pode passar o próximo slide, por favor, nós encontramos algumas falas como essa, publicada de uma publicação da Royal Society, em Londres. A natureza desenvolve objetos biológicos por meio do crescimento e da automontagem biologicamente controlada, adaptando-se às condições ambientais e utilizando os materiais mais comumente encontrados. Os materiais biológicos são desenvolvidos a partir das receitas contidas no código genético. No final das contas, vai acabar caindo no código genético, que é a receita de todo o organismo e todos os seus processos. Mas repare como eles iniciaram. A natureza, eles estão
atribuindo uma função sobrenatural para um conceito abstrato, que é o que alega-se que a ciência não faz. E será que se eu substituir a palavra natureza por Deus, eu consigo publicar a mesma frase na Royal Society de Londres? Fica aí o questionamento. Pode mostrar mais um, por favor. Pode passar o próximo, vamos economizar essa leitura ali. Essa é uma outra narração, um trecho que foi de uma publicação científica. Espera-se que estudos em genética descubram a arquitetura genética dos padrões miméticos em uma variedade de espécies, e ao fazer isso, descobrir a base fundamental da adaptação e especiação. Em outras palavras, esse é o professor de biologia, diretor na Universidade de Virgínia, diretor de um dos institutos lá da universidade. Basicamente, ele está admitindo que não se conhece exatamente o mecanismo por trás de todo esse desenvolvimento. Espera-se que a genética encontre. E, além da genética, nós temos um outro conceito que atua junto para fazer com que um determinado gene se manifeste ou não, entre outras particularidades. Não vou me ater, vocês vão ter mais um vislumbre um pouco desse mecanismo na próxima palestra, que é a epigenética. E são esses os estudos que nós ainda estamos por desenvolver. Eu diria que algumas das conclusões nós podemos obter mais facilmente com outra concepção, com outra cosmovisão. Se nós entendermos que se um produto muito genial que o ser humano consegue fazer, baseado na natureza, é feito por uma mente inteligente, então a própria natureza, muito mais eficiente, também teve um desenvolvimento por uma mente muito mais inteligente. Essa é a conclusão que a gente obtém. Nós teremos um momento de perguntas mais para frente, mas eu já quero deixar aqui meu agradecimento a vocês.